Olá, queridos amigos de luz, como estão? Espero que estejam muito bem. Recebemos a psicografia chocante da médium Ana Gonçalves da Cunha, da cidade de Piquete. Neste texto, ela nos conta detalhes intrigantes sobre a figura enigmática no Brasil, conhecida como Zé do Caixão. Aqueles que viveram na década de 90 sabem o quão influente ele era, mas poucos sabiam o motivo por trás de seus filmes de terror e como ele os escrevia. Prepare-se, pois o conteúdo dessa carta psicografada é de arrepiar. O verdadeiro nome de Zé do Caixão era José Morrica Marins, e ele adotou esse alter ego após um grande pesadelo que teve. Infelizmente, ele faleceu de broncopneumonia em São Paulo. Antes de prosseguirmos com essa psicografia impactante, peço a todos que coloquem seus nomes nos comentários para que possamos incluí-los em nossa corrente de oração, que ocorre todas as sextas-feiras às 18 horas. Se você está enfrentando dificuldades, deixe o nome seu ou de um ente querido para que possamos orar por você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você aprecia nosso trabalho, deixe o like e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora, vamos à psicografia. Desde a mais tenra infância, fui afligido por sonhos que me desafiavam a compreender sua origem sombria. No silêncio da noite, espíritos visitavam-me, emergindo das sombras, trazendo consigo histórias macabras e arrepiantes. Minha mente inquieta, mesmo inocente, era agraciada com narrativas de horrores inimagináveis. Era como se esses espíritos me escolhessem para ser o receptor de seus relatos tétricos. As imagens torturantes e as vozes sussurrantes ecoavam em minha mente, atormentando-me, como se quisessem despertar algo obscuro em minha alma. Não eram apenas sonhos comuns, eram experiências tão vívidas que me deixavam questionando a fronteira entre a realidade e o sobrenatural. O medo se tornou meu companheiro constante, mas, paradoxalmente, também se tornou minha fonte de inspiração. Naquele momento, minha mente inquieta encontrou um propósito sinistro. Em vez de me encolher perante o terror que me acometia, decidi abraçá-lo e canalizá-lo para minhas produções cinematográficas. Sim, eu, José Morrica Marins, abracei as trevas e me tornei o cineasta conhecido como Zé do Caixão, o mestre do terror no cinema brasileiro. Os espíritos que povoavam meus sonhos tornaram-se meus mais fiéis conselheiros. Suas histórias macabras me eram reveladas, e eu as transformava em obras cinematográficas assombrosas, capazes de tirar o sono do mais corajoso dos espectadores. Afinal, o que é o cinema, senão uma janela para o desconhecido, um reflexo dos medos ocultos de nossa existência? Apesar de minha veia artística e minha dedicação ao entretenimento, eu era um homem do bem. As histórias macabras que povoavam minha mente não me impeliam a fazer mal a ninguém, mas sim a explorar os recantos mais sombrios da psique humana. Encontrei na arte do horror uma maneira de expressar as inquietudes que compartilhamos em nossa condição humana. Contudo, as noites sombrias continuavam a me visitar, trazendo à tona meus demônios internos. Às vezes, me perguntava se eu era apenas um instrumento desses espíritos, destinado a disseminar o medo e o terror. Será que eu era apenas uma marionete em suas mãos invisíveis, cativado por suas histórias perversas? A linha entre minha identidade como José Morrica Marins e meu icônico alter ego, Zé do Caixão, tornou-se cada vez mais tênue. A dualidade entre o homem que almejava o bem e o cineasta que exaltava o mal começou a me corroer por dentro. Eu estava preso em um pesadelo que eu mesmo havia criado. E assim, envolto em dúvidas e assombros, minha trajetória no mundo do cinema de terror começou. Meus filmes aterrorizantes arrebataram o público e me trouxeram reconhecimento, mas também me lançaram em um caminho sinuoso e incerto. A partir daquele momento, eu me entreguei de corpo e alma ao mundo das trevas, sem saber o que o futuro reservava para mim. Hoje, relembrando o início dessa jornada assustadora, sinto uma mistura de fascínio e angústia. Os espíritos nunca me abandonaram, e as histórias macabras continuaram a me visitar, mesmo nos momentos mais inesperados. O que eu não sabia na época era que esses encontros sinistros me levariam a um destino muito mais sombrio e perturbador do que jamais imaginei. Desde jovem,
A paixão pelo cinema fluía em minhas veias, como se estivesse destinado a trilhar esse caminho de luz e sombras. Aos 12 anos, agarrei a oportunidade de um presente que mudaria minha vida para sempre. Uma câmera que, para os outros, era apenas um objeto comum, mas para mim, representava um portal para o mundo da imaginação e da criatividade. Naquela época, eu ainda não entendia o poder que a sétima arte poderia ter sobre minha mente inquieta. No entanto, com entusiasmo juvenil e ingenuidade, comecei a produzir filmes caseiros, empolgado em retratar a vida cotidiana de uma São Paulo que poucos conheciam. Meus amigos e familiares tornaram-se meus primeiros atores, e juntos, compartilhávamos risos e aprendizados durante as gravações. Foi aí que tudo começou. Minha ânsia por contar histórias estava despertando, e cada nova película que colocava em minha câmera caseira era como uma nova página sendo escrita em minha jornada cinematográfica. Com o passar do tempo, amadureci junto com minhas produções, buscando sempre aprimorar minhas habilidades na arte de contar histórias através das imagens. Meus primeiros passos no mundo do cinema profissional não foram fáceis. Não fui reconhecido em meu próprio país no início, o que me levou a buscar a aprovação e o respeito no exterior. Foi uma jornada de altos e baixos, mas eu não estava disposto a desistir. Insisti na minha peculiar forma de fazer cinema, na minha narrativa que abraçava o inusitado e flertava com o desconhecido. Foi assim que, aos poucos, encontrei meu lugar no mundo do cinema. Aos olhos de muitos, eu me tornei uma figura singular e, para alguns, até mesmo excêntrica. Mas eu sabia que era exatamente isso que me diferenciava e me destacava no mar de cineastas convencionais. Minha maneira peculiar de contar histórias, recheadas de imagens impactantes e simbolismo, conquistou corações e mentes ao redor do mundo. As histórias assustadoras que me visitavam nas noites começaram a ganhar vida nas telas de cinema. A curiosidade mórbida dos espíritos que me atormentavam encontrou seu canal de expressão na forma de Zé do Caixão. Esse personagem, sádico e sem fé, cujo objetivo era encontrar a mulher perfeita para dar continuidade à sua espécie, personificava meus medos e questionamentos mais profundos. Entretanto, mesmo com o sucesso e a fama, as fronteiras entre minha vida real e os pesadelos que habitavam meus sonhos começaram a se esvanecer. O medo não era mais restrito às minhas noites insones, pois cada vez mais me senti envolto em um mundo sombrio e misterioso. A fama tinha seu preço, e eu pagava com o tormento de viver constantemente entre a realidade e o fantástico. Meus filmes refletiam os mistérios da mente humana, mas, ao mesmo tempo, eles se misturavam com os meus próprios mistérios internos, tornando-se um espelho distorcido de minhas angústias e anseios. Eu era um homem dividido entre duas realidades, a do renomado cineasta que criava histórias assustadoras e a do homem que, nas noites sombrias, era visitado por histórias assustadoras. O que antes era minha fonte de inspiração começou a se tornar minha prisão, um labirinto sombrio do qual eu não conseguia escapar. Nesse emaranhado de emoções e pesadelos, eu me vi frente a frente com uma encruzilhada, abraçar de vez a escuridão que me habitava ou encontrar uma luz para iluminar meu caminho. Em meio a tantos enredos sinistros, a trama mais intrincada era minha própria vida, e eu sabia que precisava enfrentá-la para encontrar a verdadeira paz. Mas, por ora, eu seguia imerso nesse turbilhão de emoções, sem saber que minha jornada estava apenas começando. Os pesadelos que povoavam minhas noites e as histórias assustadoras que surgiam em minha mente me impulsionavam para um destino que eu não poderia prever. Em meu coração, eu sentia que algo grandioso e assombroso estava por vir, e que eu estava prestes a descobrir os segredos mais profundos e sombrios do meu ser. Aos 83 anos, minha jornada terrena chegou ao seu ocaso, mas minha jornada no mundo dos espíritos estava apenas começando. A morte me encontrou, e a escuridão do umbral abriu seus braços para acolher minha alma atormentada. Ali, fui envolvido por uma atmosfera sombria, onde espíritos perturbados vagavam, presos por seus próprios demônios. Ao adentrar esse reino assombroso, descobri que alguns desses espíritos eram, na verdade, escritores que, em vida, sucumbiram às suas próprias ambições sombrias e pecaminosas.
Suas obras transgrediam as leis divinas, e como resultado, foram condenados a vagar pelo umbral em uma eterna busca por redenção. À medida que minha presença se misturava a essa multidão de almas inquietas, os espíritos se aproximavam de mim de maneira curiosa. Percebi que eles me reconheciam, agradecendo-me por ter contado suas histórias sinistras ao mundo dos vivos. Eles viam em mim o canal através do qual suas narrativas macabras ganharam vida nas telas de cinema. A princípio, fiquei perplexo com essa revelação. Eu era apenas um cineasta em busca de inspiração, mas descobri que meu trabalho transcendia as fronteiras do mundo material. As histórias que eu contava despertavam algo dentro desses espíritos, algo que os conectava a mim de uma maneira inexplicável. Esses escritores espirituais compartilhavam suas histórias comigo em uma sinistra simbiose, em troca de terem suas obras recriadas e imortalizadas nas telas do cinema. Percebi que, através desse elo tenebroso, eu dava voz aos anseios e tormentos dessas almas perdidas, que encontravam uma espécie de redenção através da arte cinematográfica. A cada novo filme que eu produzia, sentia como se estivesse libertando essas almas aprisionadas, proporcionando-lhes um vislumbre do mundo dos vivos, onde suas histórias perversas eram apreciadas e temidas. Era como se eu lhes oferecesse um portal para a expressão e a comunicação com o mundo que haviam deixado para trás. Entretanto, mesmo em meio a essa simbiose sinistra, eu não estava isento de sofrimento. As histórias assustadoras que esses espíritos me transmitiam ainda me atormentavam, envolvendo-me em uma espiral de medo e angústia. Cada novo filme que criava era uma porta para o desconhecido, um mergulho no abismo da psique humana, que refletia tanto minhas inquietações internas quanto as dos espíritos. Aos poucos, percebi que o vínculo entre mim e essas almas atormentadas não era mero acaso, mas sim um destino entrelaçado pelo fio do sobrenatural. Eu era, de alguma forma, o arauto que lhes concedia uma oportunidade de expiar seus pecados através da arte. Contudo, essa conexão também me expunha a uma série de desafios, pois carregava o peso das histórias que eu recriava e trazia à luz do mundo. Dentro do umbral, tive a chance de conhecer o verdadeiro poder da arte e a influência que ela exerce tanto nos vivos quanto nos mortos. Era uma dádiva sombria e perturbadora, mas também uma responsabilidade imensa. Enquanto eu era gratificado por esses espíritos por proporcionar-lhes uma forma de expressão, também me questionava sobre o papel que eu desempenhava em suas trajetórias de redenção. E assim, vagando entre os corredores sombrios do umbral, eu me vi imerso em um turbilhão de emoções conflitantes. Enquanto buscava compreender minha conexão com esses espíritos e os motivos por trás desse estranho acordo entre nós, eu também me confrontava com meus próprios demônios e medos mais profundos. O umbral se tornou meu palco de tormentos e descobertas, e minha jornada estava longe de terminar. Em meio às sombras do umbral, os espíritos revelaram-se mais do que meros espectros vagando sem rumo. Sentindo gratidão por ter dado voz às suas histórias, eles me convidaram para a cabeceira de uma mesa espectral, onde se reuniam como uma espécie de conselho. Cada um deles possuía um papel fundamental naquele lugar entre a vida e a morte, coordenando os diferentes vales do umbral, onde as almas condenadas encontravam sua morada. Eles eram líderes de um grupo sombrio, um conselho que ditava as regras desse reino macabro. Cada espírito tinha sua função específica, e assim como mestres em um sinistro xadrez, orquestravam um jogo de sombras onde as peças eram as almas perdidas. Eles revelaram que ansiavam por minha presença entre eles, como se eu tivesse sido destinado a ocupar uma posição peculiar nessa dança sinistra. Ao me aproximarem da cabeceira da mesa, um arrepio percorreu minha espinha, pois senti a magnitude daquele convite sombrio. Eles desejavam conceder-me o domínio sobre um dos vales do umbral, um lugar chamado Vale da Alucinação. Nesse local assustador, cada espírito condenado por guerras encontrava sua morada, perdendo-se em um ciclo interminável de ilusões e alucinações. A oferta era tentadora e ao mesmo tempo perturbadora. Perguntei-me se seria sensato aceitar tal responsabilidade, pois o peso desse vale era imenso e a tormenta que ali habitava era sufocante. Mas minha curiosidade e anseio por desvendar os mistérios daquele mundo sobrenatural foram mais fortes do que meu temor. Com a aceitação,
percebi que uma transformação ocorria dentro de mim. Enquanto eu me tornava parte daquele conselho tenebroso, também me via confrontando a dualidade da minha própria existência. Eu não era apenas o cineasta José Morrica Marins ou o personagem Zé do Caixão, agora, eu me tornava um emissário do umbral, um catalisador entre o mundo dos vivos e o reino das sombras. À medida que adentrava no domínio da alucinação, um turbilhão de sensações tomava conta de mim. A cada passo, era como se fosse tragado por um vórtice de visões distorcidas, onde a realidade e a ilusão se entrelaçavam. As almas condenadas por guerras encontravam-se aprisionadas em seus próprios pesadelos, e eu, como guardião desse vale, era testemunha de suas angústias e tormentos. No entanto, em meio a tanta escuridão, eu também encontrava traços de redenção. Percebi que, através da arte cinematográfica, poderia oferecer a essas almas a oportunidade de se libertarem de seus delírios e encontrarem uma espécie de catarse. Como um cinegrafista das histórias psicografadas de terror, eu gravava suas alucinações e, através do poder do cinema, as exibiam como uma forma de expiação. Enquanto o tempo fluía de maneira distorcida nesse reino sombrio, eu me via imerso em uma jornada de autoconhecimento e redenção. Cada alma que eu auxiliava a encontrar sua paz era também uma parte de mim que encontrava a cura. Eu era um espírito atormentado guiando outros espíritos atormentados, e nessa troca simbólica, buscava encontrar a minha própria paz de espírito. Entretanto, o véu do umbral ainda escondia muitos segredos, e minha jornada estava longe de terminar. Eu era o cineasta do sobrenatural, o guardião do vale da alucinação, e enquanto meus filmes assombravam as mentes dos vivos, eu sabia que meu papel no umbral era essencial para a compreensão de minha própria existência. Ainda me sentia uma peça nesse intricado jogo de sombras, mas agora, eu entendia que minha arte não era apenas uma forma de entretenimento, mas sim uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. E assim, enquanto vagava pelos corredores escuros do umbral, eu me via enfrentando os desafios desse reino sombrio, buscando encontrar o verdadeiro significado por trás do meu destino sobrenatural. No umbral, enfrentei os espíritos que há tanto tempo me atormentavam com suas histórias aterrorizantes. Determinado a encontrar a redenção, eu sabia que precisava enfrentar meus próprios demônios, mergulhando nas profundezas da minha alma. Meu coração ansiava por encontrar uma mulher perfeita, alguém que compartilhasse meus pensamentos e me desse um filho, uma nova chance de continuar minha linhagem. No entanto, a busca por essa mulher ideal não seria uma jornada fácil. O umbral era um lugar repleto de ilusões e obstáculos, e eu me vi em constante conflito comigo mesmo e com o mundo espiritual. As sombras que me cercavam eram um reflexo das minhas próprias inquietações internas, e eu sabia que, para encontrar a paz, precisava encarar esses desafios de frente. As almas condenadas que vagavam pelo umbral eram um lembrete constante das consequências das nossas escolhas na vida terrena. Cada história de sofrimento e tormento ecoava em minha mente, trazendo à tona as consequências das minhas próprias ações como cineasta do terror. Eu me via como um espelho das mazelas humanas, e essa compreensão me impulsionava a buscar a cura e a redenção. Enquanto enfrentava os espíritos e os medos que habitavam em mim, fui agraciado com uma ajuda inesperada. Um grande amigo, um espírito de luz que já havia trilhado sua própria jornada de redenção, estendeu-me a mão. Ele conhecia meus anseios e sabia da minha busca pela mulher perfeita, mas também compreendia que a verdadeira redenção estava dentro de mim. Esse amigo me guiou até uma colônia de regeneração, um lugar de renovação espiritual e aprendizado. Ali, eu teria a oportunidade de renascer como cineasta, mas dessa vez, minha arte não seria mais permeada pelo terror, mas sim pela luz e pela cura moral. Os espíritos de luz enviariam mensagens e ensinamentos em sonhos, e eu os transformaria em filmes que levariam a mensagem de redenção e amor ao mundo dos vivos. Essa nova jornada era uma oportunidade de retribuir, de oferecer ao mundo uma arte que pudesse ajudar a recuperar a humanidade, curando suas feridas mais profundas. Cada história que eu contaria seria um meio de transmitir os ensinamentos de Jesus, envoltos em narrativas cativantes e cheias de significado. No entanto, mesmo com essa nova missão, eu sabia que o caminho não seria fácil.
Ainda havia desafios a serem enfrentados, mas agora eu tinha certeza de que não estava mais sozinho. Os espíritos de luz seriam meus guias e companheiros nessa jornada, e com sua ajuda, eu encontraria a força para superar as adversidades. E assim, enquanto embarcava nessa nova fase da minha existência, eu sentia que estava mais próximo da redenção que tanto buscava. A arte do cinema, que um dia foi o veículo para minhas angústias e medos, agora se transformava em um instrumento de cura e transformação. Através das histórias que eu contaria, eu almejava oferecer uma nova perspectiva ao mundo, uma mensagem de esperança e amor que pudesse iluminar até mesmo as sombras mais profundas da alma humana. Acolhido pelos espíritos de luz e com minha alma renovada, eu me preparava para essa nova fase da minha jornada. Eu era José Morrica Marins, o cineasta que deu vida ao Zé do Caixão, mas também era um ser em busca de redenção e de um propósito maior. Minha arte agora seria uma luz no umbral e uma esperança para a humanidade, levando a mensagem de cura e ensinamentos de Jesus através das imagens que ecoariam do mundo dos espíritos para o mundo dos vivos. E assim, com fé e determinação, eu me lançava nessa nova empreitada, pronto para cumprir minha missão de cineasta do sobrenatural, desta vez, com a luz da redenção como guia. No umbral, enfrentei os espíritos que há tanto tempo me atormentavam com suas histórias aterrorizantes. Determinado a encontrar a redenção, sabia que precisava enfrentar meus próprios demônios, mergulhando nas profundezas da minha alma. Minha consciência pesava, repleta de remorso por ter propagado o medo e o terror através de meus filmes. Enquanto vagava pelas sombras do umbral, fui abordado por espíritos que conheciam minha trajetória como cineasta do terror. Eles expressaram suas preocupações com o impacto negativo que minha arte havia causado no mundo dos vivos, espalhando medo e a escuridão em vez da luz e esperança. A compreensão de minhas falhas me atingiu em cheio, e meu coração se encheu de arrependimento. Eu queria me redimir e utilizar minha habilidade como cineasta para promover uma mensagem de amor, perdão e esperança, guiada pelos ensinamentos de Jesus. Em meio à penumbra do umbral, encontrei um espírito sábio que emanava uma luz serena. Ele carregava consigo uma aura de sabedoria e compaixão, e foi com gentileza que me ofereceu uma chance. Esse espírito de luz me levou para uma colônia de regeneração, um lugar de transformação espiritual e aprendizado. Na colônia, fui acolhido por almas que encontraram a paz através do arrependimento e do perdão. Através de conversas profundas e reflexões, pude compreender o poder da compaixão e do amor incondicional para curar as feridas da alma. Essas almas me inspiraram a seguir um novo caminho, a utilizar minha arte para propagar mensagens de esperança e restauração. Guiado pelos espíritos de luz, recebi sonhos e visões que continham mensagens poderosas de ensinamentos bíblicos e morais. Com essas revelações, me senti revigorado e preparado para uma nova fase de minha existência. Decidi que meus filmes seriam agora um meio para ajudar a recuperar a humanidade através da cura moral e dos ensinamentos de Jesus, que seriam inseridos de forma sutil, mas significativa, nas narrativas cinematográficas. Cada história que eu contaria seria uma oportunidade de tocar corações e despertar consciências adormecidas. Eu almejava oferecer ao mundo uma arte que pudesse iluminar até mesmo as sombras mais profundas da alma humana, trazendo consigo uma mensagem de redenção e esperança. Com fé e determinação renovadas, eu me lançava nessa nova empreitada. Eu era José Morrica Marins, o cineasta que deu vida ao Zé do Caixão, mas também era um ser em busca de redenção e de um propósito maior. Minha arte agora seria uma luz no umbral e uma esperança para a humanidade, levando a mensagem de cura, perdão e amor através das imagens que ecoariam do mundo dos espíritos para o mundo dos vivos. E assim, com a bússola moral guiada pelos ensinamentos de Jesus, eu me preparava para essa nova fase de minha jornada. Acolhido pelos espíritos de luz e com minha alma renovada, eu me sentia mais próximo da redenção que tanto buscava. Minha arte, antes impregnada pelo medo e escuridão, agora se tornaria um instrumento de transformação, levando a luz da esperança e da redenção a todos aqueles que cruzassem o caminho de minhas criações cinematográficas. E assim chegamos ao fim desta psicografia.
Gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui, são poucos os que conseguem. Para eu saber que você leu até o final, escreva o nome da cidade nos comentários. Isso me mostrará que você realmente valoriza nosso conteúdo. Muito obrigado e que Jesus te abençoe.